Black Clover! Produção, chegue cá! Chegue cá, Black Clover é bom? Nunca nem vi. Não sabe de nada! Isso vai mudar, hein, galera? Vamos analisar esse episódio 119, porque o Yami se junta ao Asta e ao Yuno, o Patori também, o Uriste, o Lumière é a força-tarefa contra o Capiroto que finalmente é dizimado. Vamos analisar? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Faraó já botou lá no Instagram, hein? Também segue no Twitter. E eu já falei, né? Segue no Twitter 2 vezes, pra lembrar, pra marcar. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo para mais Black Clover. A gente analisa tanto o anime quanto o mangá. E o anime, olha só, bombando na balada, hein? O ritmo tá muito bom e o episódio começa com o prólogo. Mas agora tá diferente, vemos de uma maneira mais nítida, né? Afinal, sabemos da história que aconteceu há 500 anos no reino de Clover. Sabemos que o demôniozão é o Uriste e que o Mago Imperador é o Lumière. Ok, a gente já sabia disso. Mas aquele confronto melancólico tem um outro sentido agora. Quando o episódio começa, vemos o Geldry Poisot, é que nem o Poirot de Agatha Christie, e o Revest. Os dois estão no Palácio das Sombras, sabíamos que eles estavam se dirigindo pra lá, tentando caçar algum tesouro. Os caras... Que dupla, hein? Já estão invadindo umas dungeons aí para colher os louros. E claro, né, a magia do Geldry, da intangibilidade, tá protegendo ele e o Revest daquelas anêmonas sombrias, mas a mana do cara tá se esvaindo. Quando acabar, acabou e vão ser devorados. Daí passamos para a grande batalha. O Asta despertou tanto poder, mas tanto poder que não tá conseguindo controlar. Sei que ele vai pra cima do demôniozão, com tudo, né? Sem controle, mas pelo menos ele... A magia tá guiando o Asta para o seu inimigo, né? E o Asta consegue quebrar o tridente do Capiroto. O Capiroto fica impressionado. Ei, meu irmão, ele conseguiu, foi quebrar meu tridente. E aí o Capiroto fica pistola, velho. Aí é que ele manda as magias das palavras lá, né? E ó... Voz o inemi doren futoge ruelfo. O cara tá falando em latim, meu irmão. Que língua é essa, hein? Aí vem mais anêmonas. De uma maneira mais voraz, né? Porque elas já estavam vindo. Mas aí vem mais. Parece que o cara invocou um monte, além do possível, do outro mundo, né? Porque, lembram, o Palácio das Sombras, ele é uma ponte que une o mundo dos humanos com um outro mundo, provavelmente o mundo dos demônios. E aí ele continua no latim satânico dele, ó, Snoiten de Dog. Tem um dog aí no meio, é por isso que as anêmonas agora ficam dentadas, que nem um alien, que nem um cachorro. E elas vão matar o Asta, mas chega o Lumière. Galera, que momento emocionante! O Lumière é o primeiro Mago Imperador salvando o Asta, que tem como sonho virar o Mago Imperador. O Patori e o Yuno tentam um ataque em conjunto, nem tanto em conjunto assim, né? Porque Patori dispara um golpe, o Yuno outro, mas as magias deles não surtem efeito nas anêmonas sombrias. E aí o Asta tá lá se cobrando, né? Caramba, eu não tô conseguindo controlar esse poder, meu irmão! E o Yuno que tá observando aquilo, a gente precisa do Asta, né? Então, Asta, sabe aquela estrada pra virar o Mago Imperador? Tá ficando pra trás, hein? E eu tô cada vez mais avançando. Vê só! Aí, velho, essa rivalidade do Asta e do Yuno é muito incrível, galera. Eu já citei aqui em alguns vídeos que no comecinho do All Blue eu vi o Felipe Honório do antigo vlog do Ace, hoje SBS, como um rival de uma maneira positiva, sabe? De uma maneira saudável. Pô, eu quero crescer, que nem o canal dele tá. E foi muito emocionante quando eu encontrei ele na Anime Friends de 2019. Ele saiu do palco, eu ia entrando, né? Pô, a gente tá aqui agora, os dois, no maior evento de animes do Brasil, então é muito lindo, né? E é isso que a gente vê com o Asta e o Yuno. É bem interessante a gente ter uma rivalidade, né? Se inspirar, assim, colocar como se fossem uns marcos pra gente poder superar. Ou se igualar, é muito interessante isso na vida, velho. Então acho que na época o vlog do Ace impulsionou muito assim minha vontade de fazer All Blue. E aí, né, o Yuno, depois de provocar, na teoria, mostra a prática, velho. O cara manda uma magia de criação, o espírito de Zephyr. E o Yuno, olha só, o Asta posteriormente também emana, né, o Black Divider,
Só que eu achei a do Yuno mais bem explicadinho. Porque, claro, né, o Rist e o Lumière fizeram questão de explicar como foi que o Yuno chegou nessa espada Zephyr que pode aplicar danos ao demônio. Antes as magias do vento do Yuno não estavam conseguindo aplicar dano. Então, o Yuno criou uma espada feita de fragmentos de mana antidemônio que estavam ali no ar. Então, ele usou o vento e condensou essas partes e formou uma espada. Por isso que ele criou uma espada, magia da criação. Esse era o empurrãozinho, o empurrãozão, né? Porque o Yuno foi na lábia, Asta, tá ficando pra trás, e ainda mostra ali a Zephyr. Aquilo impactou muito o Asta, visualmente, mentalmente. O íntimo do Asta foi muito chacoalhado por aquele momento e ele manda a antimagia, a partida matadora de demônios, a Black Divider. A espada do Asta evolui. E aí o Lumière, olhando no primeiro momento para o Yuno, ele se liga, caramba, esse cara tá com o elfo, que seria o filho do Rist e da Tétia. Entende por que o Yuno conseguiu superar o elfo dentro do seu corpo? Porque era um elfo que nem tinha nascido. Era o bebê que ainda estava na barriga da Tétia. Então, como era um bebê, as almas duelando, era óbvio que ia dar o Yuno, né? Então o Yuno conseguiu controlar o seu corpo mesmo com o elfo dentro. E claro, né? Ali na genética daquele elfo, vindo da família do primeiro mago imperador e do Rist, caramba, o cara teria uns poderes. É como se esse filho do Rist e da Tétia, ele fosse o Yuno da época, sabe? O cara abençoado pela mana. Então soma isso com o próprio Yuno. É por isso que o cara tá bem apelão. Mas aí depois dele ficar pensando sobre o elfo que tá no corpo do Yuno, o Lumière passa pro Asta. Mas aí, quem é esse menino também? É muito bonito que segue o momento da Sécuri explicando quem é o Asta. O Asta era aquele menino que não desiste nunca, que treinou mais que todos no reino. A Sécuri estava observando o Asta esse tempo todo, né? Ela tá presente como Nero desde o comecinho de Black Clover. E a gente vê posteriormente que ela só queria saber do Grimório de Rist. Ela estava vigiando o Asta para saber quando é que ela ia poder pegar aquele Grimório para ela, etc. Mas aí ela foi torcendo pelo Asta, apostando pelo Asta, ao ponto que, nesse episódio, ela grita, vença Asta. O Yuno já tinha propulsionado o Asta com o seu vento, mas agora é diferente, né? É a espada de Zephyr e a Black Divider. O Yuno propulsiona o Asta com a Zephyr e o Asta manda uma Black Divider direto no coração do capiroto, velho. A princípio ele parece sentir dor, mas o corpo dele é tomado por bocas. E o cara tem a magia da palavra. E aí vai minha crítica ao Yuki Tabata. Eu acho que ele criou um conceito de vilão tão forte que não era nem pra esse time ter conseguido vencer. Galera, eu sei que é Rist, Lumière, Pattori, Asta, Yuno, Yami, mas eu queria ter visto mais do demônio. Mais ainda, Matheus, sim, porque vê, se o cara tem a magia da palavra, com essa quantidade de bocas pelo corpo vai dar problema. Mas não, as bocas começaram a blasfemar. É como se o demônio tivesse entrado no modo berserk em que ele não tivesse controle da própria magia. Então na boca principal, né, do seu rosto é que ele estava continuando mandando umas magias lá, mas ele só estava invocando as anêmonas dentadas, né, que pareciam um alienígena aí. E aí ele poderia, com aquela quantidade de bocas, mandar a tempestade de espadas e tal, um monte de magia a partir da magia das palavras ao mesmo tempo. E é muito tenso a gente notar que o Asta conseguiu perfurar o coração, mas ele se reconstruiu em uma outra parte do corpo do demônio. Então, por assim dizer, nem a antimagia funciona. Ela não funciona, no caso, para eliminar o demônio. Mas aí, claro, o Asta pode, com as anêmonas sombrias, com as anêmonas dentadas, ele pode cortar, mas ele não pode matar o capiroto. É uma junção de elementos que permitem matar o capiroto, como visto nesse episódio. Apesar dessa dificuldade em relação ao coração, Asta e Yuno permanecem obstinados, mas tá tranquilo pro demônio, porque o Asta sai do seu próprio modo demônio, ele fica normal. E eu pensei que o Yuno nessa hora também ia desativar o poder espiritual do vento, mas não, o Yuno ainda aguenta, né? Ele tem muita mana. E o Asta, ele tá usando do Ki, é o próprio esforço físico dele misturado com a antimagia, e ele não tá mais conseguindo. Há uma quebra bem interessante nesse episódio, porque vemos o Jack atacando a Fana
Como assim, velho? O inferno acontecendo lá em cima e o Jack se preocupando com esses assuntos mais mundanos, né? Elfo bom é elfo morto. Cala a boca, meu irmão. O buraco é mais embaixo, tá ligado? A gente vê que a Mereoleona chega também pra mandar o Cálidos Brachion nas anêmonas e ela fica impressionada em existir uma magia como essa, né? Ela fica empolgadona. Pô, os mistérios do mundo. A Mereoleona que é uma viajante, né? Eu não quero ficar aqui no Reino de Clover, eu quero explorar o mundo. Então pra ela tá sendo uma aventura em tanto, né? Chega o Nozel mandando todo mundo ter juízo, né? O Jack, para de atacar a menina, velho. A gente tem que escapar daqui. E escapando também está o Fuegoleon, que tá... Ele não pode, né? Com aquele tipo de magia. Então, ele nem dá. Ele poderia, que nem a Mereoleona, mandar uns golpes aí nas anêmonas, mas não. Ele, velho, que é isso aqui? Já tá batendo em retirada. Eis que chega o começo do fim. O momento da união. Vejam só a sequência de eventos que se seguem, galera. Porque Eriste e Lumière se unem, eles mandam uma magia em combo, a Matadora de Demônios, a Luz Protetora. Então eles estão numa espécie de Mana Zone, conseguindo dar um backup, né? Eles estão favorecendo os movimentos de Asta e Yuno naquela atmosfera, naquele local. E para mandar essa magia de combo, eles pegam emprestadas aí as manas dos elfos remanescentes. Uriste já tinha feito isso no episódio passado, quando ele manda aquele golpe que cria um rombo na parede do Palácio das Sombras, e no encerramento também, porque não tivemos encerramento no episódio passado. E aqui é os dois, né? O Pattori também vem com a magia especial para se somar. Essa não é tanto de backup, é mais de ataque. Então olha só o equilíbrio, né? E é muito interessante a sintonia dos personagens também. Caramba, se o Uriste e o Lumière estão fazendo isso, eu vou por esse lado aqui para complementar esse poder. Então o Pattori manda a magia de criação, Luz do Demônio, Chicote de Luz do Julgamento. Isso tudo para criar uma brecha pro Asta e pro Yuno, mas já que uma brecha foi criada, um outro alguém começa a se aproveitar dessa brecha. É o Yami, que parte pro ataque de longe, de muito longe. O cara quer se unir ao Asta e ao Yuno nessa investida final contra o Capiroto. Mas a situação do Asta ainda é a mesma. O cara saiu do modo demônio. É bem interessante e bonito a gente perceber que por dentro o Yuno tá preocupado genuinamente com o Asta. Caramba, velho, olha o que aconteceu com o Asta. Mas por fora ele vai provocando, porque ele sabe que ele pode extrair um poder latente. Ele sabe do poder que ele tem para com o Asta e vice-versa. O Asta volta ao modo demônio e ambos, Asta e Yuno, fazem uma finta e conseguem atingir o demônio ao mesmo tempo, velho. O Asta ele vem por trás, o demônio só tava focando no Yuno. E pô, o Asta se escondeu nas trevas, né? Então eles fazem um golpe pinçado, eles prensam o demônio, o cara sente dor. Porque por mais que a anti-magia não consiga destruir o coração dele, pô, tem um efeito, ele sente dor, ele para, ele não emana palavras. Então, ó, é a brecha criando uma outra brecha, né? E a gente sabe que essa grande brecha foi o suficiente para o Yami chegar aí na batalha. Só que o Asta chega realmente no seu limite. Ele que estava indo e voltando pro modo demônio agora acabou de vez, né? E aí o demônio se liga nisso e agarra o Asta com a mão, velho. Que aflição! Porque o Yuno se afasta, o demônio tá com o Asta na mão, tem um take, né? Uma cena bem tensa do demônio olhando pro Asta. Velho, é um bebê ali, prestes a ser esmagado por um gigante. Só que aí vem Yami! O Yami é muito absurdo, galera. O cara se situa através da Charla, que é o elfo que tá dentro do corpo da Charlotte Roselei, e ele manda Mana Zone, Dimensão sob o véu das trevas, Equinox. Que golpe! O cara vai cortando tudo até o demônio, inclusive o próprio demônio. Mas ainda não foi suficiente, o demônio fica lá dividido, mas tá vivo ainda, velho. É aí que chega a Securi, ela chega por trás do Asta e ela sela a fadiga do Asta. É muito impressionante. É tipo o que o Bartolomeu Kuma em One Piece faz com a fadiga do Ruffy, né? Ele tira a fadiga do Ruffy pra criar uma provação pro Roronoa Zoro. Então, esquece essa parte da provação. O ato dele tirar a fadiga é muito parecido com esse selamento aqui, né? E parece ser algo meio saudável, né? Porque, por exemplo, o Asta poderia estar além dos limites e sair daí quebrado que nem o Midoriya de Boku no Hero Academia, mas não. A Securi tem um controle sobre esse selamento. Agora, se a mana dela acaba, ela não pode estar selando a fadiga,
porque é bem apelão. Porque, por exemplo, batalhas futuras, o Asta dá tudo de si, tudo, é que nem aconteceu agora, né? A Sakura vai, sela a fadiga dele e ele tá lá 0 km de novo. Então, ó, essas magias de cura, esses fatores mais apelativos assim, eu não curto tanto em mangá. Mas vamos ver como é que o Yuki Tabata vai trabalhar isso futuramente, né? Aqui eu gostei, né? É um momento muito dramático. Essa equipe toda já fez tudo que era possível, né? E aí sim, a Sakura vai torcendo pelo Asta. Você é o cara que vai virar o Mago Imperador, então vai pra cima e o Asta dá o golpe final. E olha só, o demônio vê o demônio do Asta. Esse momento, hein? Tem mais no próximo episódio, hein? Eles vão dialogar, vai ser bem interessante isso. Podem nos dar dicas sobre o futuro de Asta em Black Clover. E finalmente, né, com esses golpes do Yami, do Asta, tipo, magia das trevas, que o Yami já tinha percebido que estava fazendo efeito no demônio, somada à antimagia, olha só. Então é magia das trevas, mais a antimagia do Asta. E claro, né, teve um backup do Oriste e do Lumière, aquele combo. Então será que essa é a receitinha de bolo pra você conseguir destruir um demônio? Ou basta o Asta e o Yami? É um combo bem interessante, né? Claro, a gente tem que contar com o Patori e o Yuno também, mas foram mais magias assim, o chicote do Patori fez umas coisas lá, ok? Mas o Yuno também, ele só propulsionou o Asta, né? Claro que ele teve um grande papel aí. Todas as peças nesse tabuleiro foram bastante necessárias para chegar nesse fim, na morte do demônio. Mas eu acredito que o maior valor tá aí para a magia do Asta. Não é o maior valor, mas a maior importância para a magia do Asta e para a magia do Yami, velho. Finalmente o coração do demônio já era. No próximo episódio veremos as consequências dessa batalha. Como eu disse também, né, teremos um diálogo entre esse demônio aí, o vilão dessa saga, e o demônio dentro do Grimório, do Asta ou do próprio Asta. E se você tá louco, eu não aguento mais, eu quero ir pro mangá, vai para o capítulo 212, porque esse capítulo 212 inicia imediatamente depois de onde esse episódio 119 parou. Lembrando que essa semana vai chegar o capítulo 238, então tá muito próximo, velho. Tu lê o 212, vai lendo até o 238 e se atualiza no mangá e acompanha aqui comigo tanto o anime quanto o mangá. Agora, ó, deixa a tua opinião sobre a análise e sobre o episódio aí nos comentários. Até a próxima!